Oi, eu sou a Jé e bem-vinda ao Web Psicologia. Eu recebo algumas perguntas sobre as pessoas me questionando como que eu fiz para estudar, para me organizar nos estudos para passar na residência. Então no vídeo de hoje eu vou falar como é que foi toda essa organização, o que pode ser uma dica para você passar em qualquer processo seletivo que não necessariamente é residência. O processo seletivo para residência foi o primeiro processo que eu realmente sentei e estudei, assim. Eu decidi que eu queria residência multiprofissional no último ano de faculdade. Então, nessa época, eu além de estudar, eu também trabalhava. Afinal de contas, a gente precisa pagar boletos. Eu fazia estágio clínico e eu também estava num grupo de pesquisa. E claramente eu fazia muitas coisas. Então, eu me dei conta que eu precisaria de uma organização jamais feita por mim na minha história, se eu realmente quisesse passar na residência. Então eu peguei os editais dos processos seletivos das residências que eu queria passar. Uma das primeiras dicas é leiam todo o edital, leiam ele todo. Foram 3 processos seletivos que eu fiz. Eu primeiro tentei uma residência para UFSC, para Florianópolis, mas eu não passei. Aí depois eu peguei 2 editais de Porto Alegre para residência de Porto Alegre. As bibliografias, que é o conteúdo que você vai ter que estudar para fazer a prova teórica, elas normalmente estão lá no final, nas últimas páginas dos editais. Geralmente existe a bibliografia geral, que é o que todo mundo vai ter que estudar para fazer a prova, e a bibliografia específica, que é específica para sua área de conhecimento, que no meu caso é a psicologia. Então, eu peguei a bibliografia dos 2 editais que eu queria de residência de Porto Alegre e eu comparei para ver o que as duas poderiam ter de semelhante. E eu percebi que a bibliografia geral dos 2 editais, eles eram muito parecidas. Afinal de contas, saúde pública é basicamente a mesma direção, né? Mas as biografias específicas, elas eram bem diferentes. Como as provas cairiam mais ou menos na mesma data, uma semana de diferença, eu me dei conta que eu não conseguiria estudar para as duas. Então, eu me inscrevi para os 2 processos seletivos, mas eu só realmente estudei para um só. Então, eu basicamente peguei toda a lista de bibliografia que eu deveria estudar para aquela prova. Eu marquei numa sequência do número 1 até 50, se eu não me engano, né? Tipo, na sequência, quais eram as bibliografias, e vi quantas páginas tinha cada bibliografia. E eu calculei mais ou menos quantos dias eu tinha até a prova. Se eu não me engano, eu acho que foram 2 meses do dia que eu peguei toda a bibliografia até o dia da prova. Então, eu anotei todos os horários livres que eu tinha pra estudar dentro desses 2 meses, assim, até a prova. Eu peguei todas as atividades que eu já tinha, né, programado no meu dia a dia e fui encaixando esses espaços de estudo ao longo da minha agenda. E, inclusive, falando desse jeito, até parece um pouco rígido, mas na verdade eu tentei flexibilizar ao máximo também pra não prejudicar minha saúde. Afinal de contas, eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e já tava, né, tentando fazer algo pra quando eu saísse da faculdade. E é importante falar também que esse foi o meu processo de estudos. Pode ser que pra você ele não sirva ou que você tenha outro modo de estudar. Eu separei mais ou menos, levando em consideração o número de páginas que cada bibliografia tinha e o tempo que eu levaria pra ler e pra fazer o resumo. Eu gosto muito de fazer resumos, então, além de ler, eu vou marcando o que é mais importante pra eu poder lembrar depois. E claro, algumas bibliografias elas levaram um pouquinho mais de tempo do que eu esperado, então ao longo do processo eu fui me adequando de acordo com a minha carga horária. E outras bibliografias, elas foram muito mais rápidas do que eu esperava, então eu meio que ia compensando, assim. Eu peguei todo esse calendário que eu fiz, né, em relação aos 2 meses, em relação aos meus tempos livres, em relação à bibliografia que eu tinha pra ler, e eu colei ele na parede, assim, pra eu ficar visualizando. Eu coloquei mais ou menos uma meta por semana, e eu fui indo de pouquinho a pouquinho, fazendo o máximo que dava. Eu escolhi um edital com as bibliografias bem acessíveis, então eu consegui ler a maioria delas, eu consegui fazer resumo da maioria. E outra dica bem interessante também é estudar as provas dos anos anteriores desses processos seletivos. Eu meio que utilizava elas pra me testar se eu tava conseguindo absorver o conteúdo ou não. Então, ao longo desse processo, eu consegui ter turnos de estudo e às vezes eu só tinha 1 hora, meia hora pra estudar. E quando eu tinha turnos de estudo, turnos que eu digo tipo 4 horas, 3 horas de estudo, eu sempre fazia um processo de fazer um intervalo, porque senão ia ficar muito tempo em cima daquilo, né? E eu já não ia absorver mais nada. Uma dica boa de tempo de estudo é utilizar a técnica Pomodoro, em que você faz blocos de estudo de 25 minutos. Eu basicamente fiz uma adaptação dessa técnica em que eu usava 1 hora de estudo e 20, 30 minutos de intervalo. E tudo isso pra eu ser produtiva e poder realmente absorver aquele conteúdo que eu tava aprendendo, que eu tava lendo, que eu tava estudando. E agora eu quero saber de você se esse vídeo ajudou a você mais ou menos pensar numa linha de estudo. E se você tiver dicas de estudo e como você passou na residência e queira compartilhar com a gente, deixa aqui embaixo. E até o próximo vídeo.
Tchau. Meu Deus, qual é o meu problema, né?